boa noite. Hoje o mundo homenageou Nelson Mandela. Foi no estádio de Soweto que a África do Sul e o mundo disseram adeus ao herói da luta contra o apartheid. Foram quase 4 horas de celebração da vida de um homem que em 95 anos foi herói da luta contra o apartheid, o primeiro presidente negro que quis fazer da África do Sul e um dos últimos grandes estadistas do século XX. O palco foi no estádio Soccer City, no Soweto. A chuva não chegou para estragar a cerimónia. Perto de 90 chefes de Estado e do governo e celebridades de todo o mundo viajaram até Joanesburgo para se juntarem a milhares de sul-africanos na última homenagem ao histórico líder da África do Sul. Long Live Nelson Mandela, assim terminou a cerimónia que a África do Sul preparou para celebrar a vida do seu herói, uma cerimónia a que o mundo se quis juntar. O presidente norte-americano Barack Obama e o presidente brasileira Dilma Rousseff foram alguns dos estadistas que discursaram nesta cerimónia fúnebre. A presidente brasileira elogiou no púlpito a maior personalidade do século XX. A nação brasileira, em cujas veias corre o sangue africano, chora a perda de Madiba, disse Dilma Rousseff. Já o presidente norte-americano Barack Obama, que se apresentou no Soweto como sendo um filho de África, não esqueceu que também ele só é presidente porque homens com a mesma coragem de Mandela lutaram contra a segregação racial nos Estados Unidos da América. Problemas técnicos nesta peça. O Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, deslocou-se esta manhã à Embaixada da África do Sul, em São Tomé, para assinar o livro de condolências pela morte de Nelson Mandela. O chefe de Estado santomense, na sua mensagem, reafirmou a dimensão espiritual da força e dos ensinamentos de Nelson Mandela para a humanidade. Ainda durante o dia de hoje, o presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, acompanhado pelos representantes dos grupos parlamentares do ADI, do MLSTP-PSD, do PCD e do deputado do MDFM-PL, prestaram a última homenagem ao antigo presidente sul-africano, assinando o livro de condolências na Embaixada Sul-Africana no país. Viemos a representação da Assembleia Nacional, já que não podemos estar presentes fisicamente nas cerimônias que estão a decorrer neste momento em Joanesburgo, viemos render e prestar um tributo significativo em nome dos parlamentares, em nome do nosso povo, a esta figura ímpar da história da humanidade, particularmente no último terço do século passado, homem este que marcou de uma forma muito particular a história do povo sul-africano e que deixa ensinamentos para toda a humanidade, porque, para além de ter sido um homem cuja história da vida se confundiu com sacrifício, com falta de liberdade, quando a teve, soube perdoar, e este perdão permitiu que hoje a nossa República da África do Sul seja aquela que todo mundo reconhece como um país de arco-íris, onde as várias raças, os vários credos se irmanam no sentido de construir uma felicidade para o povo da África do Sul. Também o antigo presidente da República, Fradique de Menezes, assinou na tarde de hoje, na Embaixada da África do Sul, o livro de condolências pela morte de Nelson Mandela. Para Fradique de Menezes, Nelson Mandela foi uma personalidade incomparável. Um homem incomparável. É assim que Fradique de Menezes classificou Nelson Mandela. O antigo presidente da República esteve esta tarde na sede da Embaixada de África do Sul, onde assinou o livro de condolências pela morte do ex-presidente sul-africano e Prémio Nobel da Paz. Eu vim render uma homenagem muito sentida a alguém que, mesmo se não tive a oportunidade de privar-me muito com ele enquanto os meus 10 anos
de ex-presidente da República, mas tive a ocasião de conhecê-lo, mas sobretudo ver e ouvir falar em tudo o que ele fez. Portanto, é alguém que nos trouxe algo de novo que nós vínhamos conhecendo depois das nossas independências dos nossos países. Alguém que abnegado, alguém que não correu pelo poder, mas sim pela determinação do seu povo, pela independência e pela soberania, digamos, ou pela igualdade, ao menos, de oportunidades para o seu povo. E não ser tão espezinhado, relegado, como era o caso do povo negro da África do Sul. Portanto, acho que era isso que estava na base de toda a sua luta. Não era para necessariamente ele ser o chefe. Não. E ele encarnou muito bem isto e saudar alguém que não tirou proveito nenhum de tudo isto. Portanto, entregou-se a essa luta e assim foi. E desapareceu. Esperemos é que da África do Sul e toda a nossa África saiba tirar o necessário exemplo disto e sigamos isto. Vê se a gente também consegue um dia chegar a este entendimento dos nossos países. Por enquanto, a África do Sul, quer queiramos, quer não, é um modelo. Até a questão é que nós é que não conhecemos ainda bem a África do Sul. Portanto, vim render homenagem a esse homem que, enquanto fui Presidente da República, foi de vez em quando muito difícil, porque a tendência das pessoas era querer que nós fôssemos todos como ele, mas não se pode imitar alguém como o Mandiba. Não, o Mandiba era impossível de imitá-lo. Por conseguinte, tentamos aproximar-nos um bocado dos seus pensamentos. Agora esperemos que a geração futura tire um bom proveito, um bom exemplo disto. A polícia de Caué interferiu hoje para pôr termo definitivo no caso de uma mulher que vem sendo sistematicamente agredida pelo marido na comunidade de Dona Augusta. A mais recente agressão ocorreu ontem e a vítima, Ivone José, de 32 anos, teve que ser socorrida por vizinhos e amigos. O agressor já se encontra detido. Ivone José tem 32 anos de idade e vive na localidade de Dona Augusta, distrito de Caué. Vivia com o marido há 1 ano e meio e ainda no começo da relação foi agredida por este e ficou paralisada com grandes sequelas. Eu e meu marido tivemos na confusão lá em casa. Ele teve a discutir comigo, ele me bateu bastante, me deu palavra de machê, caí no chão. Depois eu caí no chão, o candeeiro esteve ao lado de mesa, a maneira que eu caí, o candeeiro também caiu-me acima. Depois começou a pegar fogo, mesmo assim ele começou com consistência, começou a me bater. Depois o vizinho que veio, entrou dentro de casa, começou a socorrer-me, é que me levou para o hospital. Na altura, Ivone não solicitou ajuda de ninguém e continuou a relação. Sem filhos, o casal vivia na residência da vítima, que conta ter sofrido agressões várias vezes. Segundo o comandante da polícia de Caué, foram os vizinhos a denunciarem a situação vivida por Ivone, que esta segunda-feira foi novamente agredida com paus e paladas de machins pelo marido, que já se encontra detido no Comando-Geral da Polícia Nacional. Eu trouxe ela para Centro Político. Fui informar na violência doméstica. Estou a fazer diligências para o trabalho da polícia. Os casos de violência doméstica no país têm se alastrado e, segundo contou o comandante da polícia de Caué, nesta localidade, o consumo abusivo de álcool está na origem dessas agressões. Assinala-se hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Por ocasião da data, a Associação Santomense dos Direitos Humanos, numa mensagem, destacou que, apesar de envolvidos mais de 6 décadas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda se constata em muitas partes do mundo flagrantes violações desses direitos. Em São Tomé e Príncipe, ainda que se reconheça algum esforço em relação ao respeito pelos direitos da pessoa humana, estamos ainda aquém daquilo que é desejável. Os direitos econômicos dos cidadãos continuam na miragem, tendendo-se a acentuar a pobreza generalizada.
Relativamente aos direitos civis, o direito à justiça não está ao alcance de todos, continuando-se a registrar uma justiça a duas velocidades, ou seja, uma para os mais pobres e outra para os mais ricos. Nesse longo caminho que ainda temos de percorrer, é necessário que os decisores políticos ratifiquem as convenções e tratados internacionais e harmonizem as nossas legislações como um passo significativo no combate às violações dos direitos humanos. Coincidentemente, comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos com o início da cerimônia fúnebre de ex-presidente da República, Nelson Mandela. Coincidência feliz pelo facto de Nelson Mandela representar a bandeira de defesa e promoção dos direitos humanos. Neste momento em que nos despedimos do nosso patrimônio da humanidade, o cidadão do mundo, Nelson Mandela, nada demais se pedirmos a todos que façamos do seu legado e do seu exemplo a nossa bandeira diária na construção de um mundo que ele aspirou. Um mundo sem segregação racial e sexista. Um mundo em que seja substituído o machado de guerra por uma cultura de tolerância. Um mundo em que o amor e perdão possam substituir o ódio e a vingança. Pelo direito humano, Madiba perdoou e propôs a busca da verdade e reconciliação, um desejo cumprido que evitou um banho de sangue na pátria sul-africana. Agentes da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, da Polícia de Investigação Criminal e da Segurança Pública estão a ser capacitados em matéria de segurança aeroportuária. A formação de 5 dias que decorre no Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género visa evitar possíveis incidentes na aviação civil. A circulação de pessoas e bens no aeroporto deve ser feita de uma forma segura e para garantir que não haja qualquer tipo de incidente e evitar possíveis ataques à aviação civil, os funcionários do aeroporto devem estar suficientemente capacitados. Neste sentido, 34 agentes da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, Polícia de Investigação Criminal e de Segurança Pública participam nesta formação sobre a segurança aeroportuária. Nomeadamente, como estar no aeroporto, circular no aeroporto, as normas, conhecer os procedimentos dentro de um aeroporto, porque desde o detentor de um crachá de acesso ao aeroporto deve ter uma formação mínima para conhecer o ambiente aeroportuário, as normas aeroportuárias e respeitá-las. Porque o aeroporto tem as suas normas específicas, porque já sabemos que ao longo da história a aviação civil vem sendo alvo de ataques. É um alvo apetecível aos malfeitores e, dado a ameaça constante, há necessidade de se precaver. Controle de acesso de pessoas, filtragem de passageiros e revista física dos passageiros são alguns dos temas a serem abordados durante os 5 dias de formação. Qualquer bagagem ou qualquer passageiro que tenha que aceder à aeronave deve ser rastreado, quer dizer, deve ser submetido a uma inspeção. E aqui no curso vamos dar as técnicas deste rastreio, como rastrear tanto o passageiro como a bagagem, o que é que o agente de segurança busca no passageiro ou na bagagem. As pessoas não entendem exatamente o verdadeiro sentido do rastreio até um dia sermos vítima. Porque se nós pensarmos que o rastreio serve para proteger a nós próprios, então já seríamos mais sensíveis a esta prática. O que é que acontece? Há uma pequena confusão em termos de rastreio de bagagem. O agente de segurança procura algo que possa ser utilizado para cometer um ato de interferência ilícita, por exemplo, numa aeronave. E se é esse o objetivo,
todos nós deveríamos colaborar. Com a realização desta ação, cumpre-se uma das exigências do Instituto Nacional de Aviação Civil e da Organização da Aviação Civil Internacional, que é a capacitação de quadros. Um raio caiu esta tarde na zona de Santo Antônio e provocou incêndio num coqueiro. A população entrou em pânico, mas tudo acabou bem. É um fenómeno natural que poderia ter causado consequências mais graves caso este coqueiro não servisse de uma espécie de para-choque entre o raio e a terra. Tudo aconteceu entre as 13 e 14 horas, a altura em que se iniciou o mau tempo que muitos esperavam terminar com um forte aguaceiro. Foi nessa altura que a TVS recebeu o alerta do raio que caiu na zona de Santo Antônio, mais concretamente na chamada rua atrás do VMC. Felizmente para os cidadãos que residem no local e transeuntes, o coqueiro serviu de escudo e travou o que poderia acabar em desgraça. Razão para redobrarmos as cautelas sempre que há ameaças de temporal com chuvas fortes. Um grupo de pescadores da Praia Cruz encontrou um despejo desconhecido nas nossas águas. O fato causou a concentração de várias pessoas no local. Tibério é pescador há vários anos e diz nunca ter encontrado um peixe com essas características. Nós somos 7 elementos que foram para a pesca e cada que nós estamos a fazer pesca, depois apareceu esse peixe. Até nós pensamos que é tubarão, então fizemos cerco de peixe. E quando que nós fizemos cerco de peixe, estão a pensar que é tubarão. Então com isso nós fizemos a nossa maneira, fizemos peixe na canoa. Então nós não conhecemos qual é o peixe que é. Então, fizemos peixe para a praia, a pessoa também que pode conhecer por nome de peixe. É por isso que nós fizemos peixe para a praia. Então com isso, se é um peixe que nós, para a população comer, para comprar para comer, então nós vendemos. Se não é alguma coisa que a população não conhece o nome de peixe, nem conhece o paridade dos peixes, então nós vamos levar outra vez para fora. O peixe foi encontrado pelos pescadores da Praia Cruz. É tudo, obrigada por nos terem acompanhado. Boa noite.